Que Rigby, o Guaxinim de Apenas um Show, não é um amigo muito bom, já sabemos disso. Afinal, quando Mordecai finalmente conseguiu um encontro com a Margaret, Rigby passou o dia inteiro humilhando e ainda filmou. Então, por mais que chamemos isso de amizade, talvez Aristóteles vá discordar disso. Para o filósofo, por excelência, existem 3 tipos de amizade, e a amizade desses 2 personagens passam por todas essas. Eu sei que talvez você tenha se cansado de falsas amizades, então se quer aprender como definir as pessoas ao seu redor, segundo Aristóteles, tomando como exemplo Mordecai e Rigby, assista esse vídeo e sem mais tempo a perder. Um guaxinim famoso de um desenho infantil vai te mostrar sobre amizades. Rigby não é um bom amigo e eu espero não precisar te mostrar sobre isso, mas vamos lá. Aprender uma arte marcial totalmente nova e mortífera apenas para socar o seu amigo, chamar a garota que ele gosta para sair só para causar ciúmes nele, ou obrigá-lo a se humilhar na frente de todos os seus amigos, nada disso me parece exemplos de amizades que eu gostaria para mim, e eu acho que ninguém gostaria desse tipo de amizade, e mesmo assim é a amizade de Mordecai e Rigby. Bem, muitas pessoas, na verdade, têm esse tipo de amizade, seja por medo da rejeição, medo da solidão, talvez uma covardia ou qualquer trauma de uma mente fraca. Será que você, no fundo, não é uma pessoa assim, que permite com que as pessoas próximas a você tirem sarro de você, coloquem apelidos em você, te humilhem e ainda assim você não faz nada para detê-las? Rigby, em certo episódio, cansou de ter o soco mais fraco, ele sempre apanhava dos seus amigos, então ele foi em busca do sensei mais estiloso possível para aprender a mortal arte do Taekwondo. Eu não lembro qual que era. Lembrei, Mortal Kombat. E é claro que o mestre não quis ensinar um soco mortal pra ele, afinal, imaginem que você seja um vendedor de loja de arma e chega um camarada todo destruído, né, todo tristonho, querendo comprar a 12 mais barata e apenas uma bala. Tenho certeza que você não venderia pra esse camarada, né? Só que o Guaxinim é esperto, vai lá, rouba a página e aprende em casa a técnica do soco mortal. E nesse vídeo, acho que dá pra nós considerarmos que o poder corrompe de fato o homem. Rigby se torna o ditador do parque, só porque ele é o mais forte do parque. E existe uma coisa própria dos desenhos animados, que são problemas graves e exponenciais, mas com soluções simples, porque o episódio só tem 10 minutos. E qual que foi a solução desse episódio? O Mordecai aprendeu o bloqueio mortal. Toda vez que o Rigby dava um soco nele, Mordecai bloqueava. Isso bastou para acabar com o problema do soco mortal. Só que o Rigby ainda ficou com uma sensação de impotência. E naquele momento ele não se importava com mais nada. Ele queria dar um soco nele mesmo que isso significasse a sua própria morte e a morte do seu colega. E continuou batendo até eles chegarem no centro da terra, cheio de lava em volta. Eles iriam morrer e o Rigby não se importava, ele era egoísta. Ele só queria concluir o seu objetivo mesmo que levassem eles à morte. E só usando esse episódio já dá pra perceber atitudes egoístas do Rigby. Dá pra perceber que existem problemas nessa amizade dos dois. Mas de toda forma, como 90% de todos os desenhos animados são imbecis, esse não é diferente. E a solução é que eles aprendem o pulo mortal e saem voando por aí, eles fazem as pazes. Mas vamos anotar o que a gente aprendeu nesse episódio. Nós podemos resumir tudo em uma única palavra: egoísmo. Analisemos outro episódio então, o dia em que Mordecai quis sair com uma garota que ele tinha interesse, a Margaret. Ele comprou 2 ingressos para ver um filme menininha, de festa do pijama de 2 gordas, só que ele não esperava que seria logo no dia em que lançaria o filme trash O Jantar dos Zumbis. E que o Rigby tinha comprado 2 ingressos para esse mesmo filme. Sim, Rigby comprou, e isso não mostra nada da amizade. Muitas vezes as pessoas, quando estão sozinhas conosco, elas são muito boas, elas fazem tudo, mas que quando estão em grupos, quando chegam mais pessoas, elas começam a te desprezar, começam a te humilhar, fazer piada em cima de você só pra satisfazer o ego delas. E é isso que acontece com o Rigby nesse episódio, tá? Mas o Mordecai não quer sair com o Rigby porque ele quer levar a garota pra passear. Só que infelizmente ele é um betinha. Ele não consegue fazer a coisa mais simples do mundo, que é chegar em alguém e perguntar: "Ei, você não quer ir no cinema comigo não?" Rigby então, pra fazer ciúmes no amigo, vai lá e convida a garota pra assistir a Noite dos Zumbis, ao Jantar dos Zumbis. E olha, amigo talarico, eu não tanco não. No fim do episódio, Mordecai acaba matando o Rigby, mas esse volta no tempo e consegue consertar as coisas igual todo episódio. A amizade, se é que poderíamos considerar assim, dos dois, quase sempre é causadora dos problemas. Não é uma amizade que leva o amigo, é uma amizade na verdade que puxa o amigo pra baixo. Você ficaria contente caso o seu amigo, apenas pra te ver sofrer, chamasse a tua mina pra dar um rolê com ele? Primeiramente, você mereceria por ser um frouxo e por escolher mal seus contatinhos.
mas também não é um amigo que a gente gostaria de ter por perto não, tá? De toda forma, existem 3 tipos de amizades definidas por Aristóteles há 2300 anos atrás. Eu vou ensiná-las a vocês e isso vai mudar a forma como você observa as relações ao seu redor. Então fiquem espertos. Aristóteles é um filósofo grego, discípulo de Platão e mestre de Alexandre o Grande, e que escreveu diversas obras grandiosas e que mudaram literalmente o Ocidente. Aristóteles é sim o maior pensador da antiguidade, mas o foco de hoje é em uma obra específica. Na Ética Nicômaco, Aristóteles vai defender 3 tipos de amizade. Então vamos analisar esses 3 tipos, definir por onde que anda a amizade de Mordecai e Rigby e principalmente para que você entenda quais tipos de amizade você deve manter e quais você pode ao longo do tempo ir descartando. Primeira de todas, a amizade por interesse. Sabe aquele colega que chega em você sempre antes da prova, nos últimos 5 minutos para você explicar a matéria para ele, ou para você passar o seu trabalho para ele copiar mas não fazer igual, mas que só tá lá naqueles momentos? Ou então aquela pessoa que só fala com você quando ela quer algo? Pois então, essa é a amizade por interesse. Nós também muitas vezes somos assim, e Aristóteles vai falar que esse tipo de amizade ela não é errada, se nós entendermos a função dela. Se entendermos como uma relação de ganho e ganho, de lucro e lucro, não é errado e poderia ser até mesmo cordial. Só que essa amizade ela não é duradoura, segundo Aristóteles. Não adianta você querer que essa amizade dure uma vida toda, ela vai durar em determinados momentos, talvez naquele semestre, talvez naquele ano, ou naquele momento específico, mas não é para você confiar a sua vida ou assuntos graves a essa pessoa, assim como ela também não vai confiar a você. Se acaba o motivo do lucro, também acaba o motivo da amizade. Ela não se sustenta por muito tempo, mas não é errado tê-la. E apesar de identificarmos em muitos episódios esse tipo de amizade do Rigby com Mordecai, não é esse o tipo de amizade porque a amizade deles é duradoura, não tem nenhum lucro imediato dela. O segundo é a amizade por prazer. É a amizade típica da juventude, os jovens são mestres nessa amizade, amizade que busca diversão. Às vezes você quer sair, ir num jogo de futebol, você quer beber um pouquinho, você chama essa pessoa por quê? Porque você quer se divertir com essa pessoa, mas quando você tá triste, quando você precisa, essa pessoa ela não tá lá. Ela só tá lá quando dá prazer. O famoso parceiro de rolê, né? E sim, a amizade de Mordecai e Rigby em 80% do desenho se pauta na amizade por prazer. Eles estão lá conquanto os dois estejam felizes. Se o Mordecai quer trabalhar um pouco mais e acabar com a diversão, o Rigby já não quer, já vai puxar o Mordecai pra baixo. Se o Mordecai quer sair com uma garota, não, o Rigby vai puxar ele pra baixo. E vice-versa também, tá? Claro que existem momentos que o Rigby de fato está presente, como por exemplo, quando o Mordecai e a Margaret terminam. O Rigby vai lá consolar o seu amigo, ele tá na pior e o Rigby vai ajudá-lo. Só que na maioria do tempo não é assim que acontece. E isso é causado por um algo a mais. Logo eu vou explicar esse algo. Quanto a nós, podemos ter esse tipo de amizade, é claro, mas nós não podemos devotar muita confiança a alguém que não merece essa confiança de nós. Claro que podemos ter 20 amigos para chamar para sair, mas quando você estiver mal, saiba que desses 20, se sobrarem 2 ou 3 já é muito. Então tome cuidado para quem você vai espalhar as coisas da sua vida, tá bom? E o terceiro tipo de amizade é a amizade por virtude. Também chamada de verdadeira amizade. Encontrar um amigo por virtude é mais difícil do que encontrar um tesouro. É aquela amizade em que ambos se espelham no caráter um do outro, compartilham valores e desejam sinceramente o bem do outro sem esperar nada em troca. Sabe aquele seu amigo que fica com você nos altos e baixos da vida, quando você tá feliz, todo de boa, ou quando você tá triste, destruído, é pra ele que você liga pra chorar as suas pitangas? Aquele amigo que te dá bronca quando você tá errado, mas que te elogia quando você tá certo. Não é fácil ter amizades assim, requer tempo, passar por muitas situações juntos. Mas você pode contar com aquela pessoa, ela nunca vai te abandonar. Essa é a amizade por excelência. E se você possui esse tipo de amizade, agradeça. Só que você sabe como identifica uma amizade assim? Quando essa pessoa te fala algo que você não gosta, mas que você sabe que é verdade. Porque a verdade muitas vezes ela dói, mas ela te santifica, ela te eleva. Ela eleva as suas virtudes, te torna uma pessoa honrada, com caráter. Esse é o tipo de amizade que te quer ver crescer. Viver no bem bom é fácil, difícil é acordar para a realidade. Respeite e cultive esse tipo de amizades e seja você mesmo um amigo assim para algumas pessoas. Claro que você não tem como ser esse mesmo amigo para todo mundo, mas escolha as pessoas com quem você vai se relacionar. Então sim, esse terceiro é o tipo de amizade que o Rigby possui com Mordecai e pode ser
realmente é um pouco controverso, depois de eu ter passado o vídeo inteiro falando mal da amizade dos dois, mas é que apesar das besteiras do Rigby, ele nunca abandona o seu amigo, sempre está lá independente da situação. E vocês sabem por quê? Apesar de no começo da série o Rigby ser assim, ele evolui. E conforme ele evolui, a sua amizade evolui junto. No fim, não é a amizade do Rigby e do Mordecai que é uma amizade frouxa, não. É a personalidade dos dois. E por isso eu quero que você se lembre o que eu deixei de conclusão no primeiro episódio, o egoísmo. É o egoísmo do Rigby, da personalidade dele, ou o egoísmo da personalidade do Mordecai que faz com que a amizade deles tenha um laço frágil. Mas que, se eles deixarem de serem egoístas, a amizade deles será uma amizade excelente, e é isso que nós acompanhamos, é um arco de redenção que se tece ao longo de toda a obra, que na primeira temporada não tá lá, mas que na última nós vemos o quão essa amizade ela é forte. Rigby, em particular, comporta-se muitas vezes como alguém imaturo e frequentemente prejudicial ao seu colega, que é muito diferente da amizade ideal descrita por Aristóteles, que ela é baseada em caráter, que ela é baseada em virtude. A relação deles tendia mais para uma amizade de interesse ou de prazer. Só que isso vai mudando, ele evolui, ele se torna uma pessoa melhor. No fim da série ele não é o mesmo pé rapado do começo. E é interessante notar que em nossas vidas isso também acontece. Eu tenho, por exemplo, as minhas amizades do ensino médio, que eu não imaginava que fosse durar tanto tempo. Talvez se eu pensasse que fosse só por interesse ou prazer, mas que depois de, sei lá, 10 anos ainda estão comigo e eu sei que eu posso contar com cada um deles. A amizade desses dois é dessa forma. Ela é uma constante evolução. É uma amizade capaz de fazer upgrades. Rigby possui então a sua redenção. E se um guaxinim de um desenho infantil e até um pouco imbecil consegue evoluir e ser um amigo melhor, eu tenho certeza que você também consegue. Um personagem que está sempre buscando a virtude e também salvando o mundo todos os dias é Perry, o ornitorrinco. E se você quiser saber o motivo dele ser o filósofo por excelência, clique no vídeo que vai aparecer em algum lugar desta tela. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei!